Você não precisa discutir, nem explicar, nem tentar fazer a pessoa entender. Existe um jeito limpo e extremamente cruel de fazer alguém sentir o peso do que fez. A morte social é quando você some do alcance emocional dela. Para de dar atenção, para de reagir, para de alimentar o ego. E a pessoa percebe tarde demais que perdeu o acesso ao que antes ela tinha de graça a você. E o efeito disso é muito real na sua vida. Você dorme melhor, sua ansiedade baixa, você recupera o controle e o respeito volta sem você precisar implorar por ele. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar como aplicar isso do jeito certo, sem joguinhos, sem virar uma pessoa amarga, só com postura, silêncio e atitude. Mas antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você aprende a se proteger e a se valorizar de verdade, daquele jeito que faz quem te feriu pensar: eu perdi alguém que eu não devia ter perdido. Você sabe o que mais prende alguém numa situação que já deveria ter acabado? Não é a dor em si, é o acesso. É quando a pessoa te machuca, mas continua tendo entrada livre na sua atenção, no seu tempo e no seu emocional, como se nada tivesse mudado. Por quê? Vamos ser sinceros, às vezes a pessoa não está mais na sua vida, de verdade, mas ainda está na sua cabeça. Isso acontece quando você continua respondendo, explicando, justificando, olhando redes sociais, tentando fechar um assunto, só que sem perceber, você está mantendo a porta aberta. E dar acesso não é só mandar mensagem, é também reagir, é ficar esperando, é checar se viu, é tentar provocar uma resposta, é postar algo com a esperança de atingir. Tudo isso é acesso. É você entregando um pedaço do seu controle toda vez que deixa a pessoa apertar um botão em você. O pior é que isso vira um ciclo muito injusto. A pessoa faz o estrago e você fica trabalhando dobrado para aliviar o próprio coração. Você tenta entender, tenta consertar, tenta arrancar uma explicação. Só que nessa busca, você vai se prendendo ainda mais. E tem uma coisa que quase ninguém fala: quando você dá acesso, você está ensinando como te tratar. Você está mostrando que, mesmo depois de machucar, a pessoa ainda consegue sua presença, sua resposta, sua energia. Isso não gera arrependimento, gera conforto. Às vezes você pensa: mas eu só queria que a pessoa reconhecesse. Só que essa necessidade vira uma coleira invisível, porque enquanto você precisa da validação dela para se sentir em paz, você continua dependente. E dependência emocional é um terreno onde o respeito morre rápido. E repara como isso drena a sua vida. Você acorda e a primeira coisa é olhar o celular. Você tenta focar em outra coisa, mas a mente volta. Você se pega ensaiando conversas na sua cabeça e, no fundo, você não está vivendo, está respondendo mentalmente alguém o tempo todo. Agora aqui vai a pergunta que muda o jogo. Se essa pessoa te feriu, por que ela ainda tem permissão de te afetar com tão pouco? Um oi já te bagunça, um silêncio já te derruba, um story já te irrita. Isso é acesso. E acesso demais transforma qualquer ferida em ferida aberta. O erro não é você ter sentimentos. O erro é você achar que ficar disponível é sinal de maturidade. Maturidade, na verdade, é você entender que nem todo mundo merece proximidade e que, às vezes, a atitude mais saudável é reduzir o contato ao mínimo, não para punir, mas para se proteger. Porque enquanto você continua presente, você vira um lugar confortável para a pessoa entrar e sair quando quer. E aí ela nunca sente o peso da perda. Ela não precisa lidar com consequência nenhuma. Ela só recebe a parte boa de você e você fica com a parte ruim dela. Então, o primeiro passo aqui é simples, mas exige firmeza. Pare de dar acesso. Não é virar pedra, é parar de oferecer sua energia como se fosse gratuita. Quando o acesso acaba, o poder muda de mãos e é aí que você começa a se soltar e a pessoa começa finalmente a sentir. No próximo tópico, eu te mostro exatamente quais são os tipos de acesso mais comuns, os que parecem inocentes, e como cortar cada um sem drama, sem jogo e sem voltar atrás.
A morte social não é sumir por birra, não é castigo, não é joguinho, é uma decisão bem clara. Você deixa de existir como fonte de acesso emocional para aquela pessoa. Ela ainda pode lembrar de você, ainda pode ver seu nome por aí, mas não encontra mais a sua energia disponível, nem a sua reação, nem o seu tempo. E aqui está o ponto que muita gente confunde. Morte social não é bloquear por impulso e depois desbloquear. Não é postar indireta e fingir que não foi para ela. Isso continua sendo acesso, só que disfarçado. Morte social é outra coisa. É você cortar a relevância da pessoa na sua rotina e, ao mesmo tempo, cortar a relevância que você tinha na vida dela, porque isso dói mais do que brigar. Porque briga ainda mantém conexão, briga ainda cria história, ainda gera emoção, ainda dá palco. Quando você briga, você está dizendo: você consegue me mexer. E por mais estranho que pareça, isso alimenta o ego de muita gente. Agora, quando você simplesmente para de jogar, a pessoa fica sem ferramenta. Ela não tem mais o seu retorno, não tem mais a sua justificativa, não tem mais o seu último texto. E aí o cérebro dela começa a trabalhar sozinho. E é exatamente aí que começa o desconforto real. Mas atenção, morte social não significa virar um robô, significa virar alguém que se respeita o suficiente para não se oferecer como entretenimento emocional. Você não precisa ser rude, você só precisa ser consistente. A sua calma vira o seu escudo. Na prática, é quando você passa a responder menos, se explicar menos, aparecer menos, até que a sua presença deixe de ser garantida. E isso muda tudo, porque pessoas que não te valorizam só percebem o valor quando o acesso some. E tem um detalhe importante: a morte social também é um presente para você, porque quando você para de alimentar a história, você para de reviver a dor todo dia, você começa a voltar para o seu eixo. Você volta a ser alguém que decide, não alguém que reage. Então, guarda essa frase. Morte social não é sobre ferir o outro, é sobre parar de se ferir. O arrependimento do outro pode até acontecer, mas a sua paz precisa começar antes disso. A seguir, eu vou te mostrar o vilão invisível, que faz quase todo mundo falhar nessa técnica, sem perceber. A reação automática, aquele impulso de responder, provar, explicar, se defender, que mantém você preso e dá munição para a pessoa continuar no controle. Vamos falar do verdadeiro problema aqui, porque ele é silencioso e muito mais forte do que parece. A sua reação não é a pessoa, não é o que ela fez, é o que acontece dentro de você depois. Quando você sente aquela vontade quase automática de responder, de explicar, de se defender, de colocar tudo para fora, o seu cérebro odeia a incerteza. Então, quando alguém te fere e some ou te provoca e faz cara de inocente, você entra num modo de urgência. Eu preciso resolver isso agora. E é aí que você manda mensagem no impulso, faz textão, tenta conversar, tenta fechar a história, só que sem perceber, você está entregando exatamente o que a outra pessoa quer, a prova de que ela ainda te controla. Repare como isso funciona. Um silêncio dela vira uma tortura, uma curtida num story vira um sinal, uma frase fria vira gatilho e você começa a viver em função de migalhas. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando aliviar uma dor com a coisa que mais piora a dor, contato emocional com quem te machucou. E tem outro detalhe que é duro de aceitar. Muitas pessoas se acostumam a medir o próprio valor pela reação do outro. Se o outro responde, você se sente vivo. Se o outro ignora, você se sente descartado. Então você reage para recuperar a dignidade, mas o efeito é o contrário. Você vira dependente de uma resposta. Por isso eu chamo de vilão invisível, porque não parece um erro, parece eu só estou sendo justo. Eu só quero esclarecer, eu só quero que a pessoa entenda. Só que na prática, isso vira repetição e repetição vira vício e vício vira prisão. Se você quer aplicar morte social de verdade, o primeiro treino é simples e brutal: pausar. Antes de responder qualquer coisa, você precisa ganhar espaço entre o estímulo e a sua ação, porque a pessoa te atinge exatamente onde você reage rápido.
Quem reage rápido perde. Uma dica prática: quando vier o impulso, não confie nele. Faça um acordo consigo mesmo de esperar 24 horas antes de responder qualquer coisa que mexa com a sua emoção. Em 24 horas, o seu corpo acalma, a sua mente clareia e você percebe que metade do que você ia dizer era só dor tentando se aliviar. Outra coisa que ajuda muito: escrever, mas não enviar. Coloca num bloco de notas tudo o que você queria falar sem filtro. Aí você lê depois de algumas horas, você vai perceber que o que parecia necessário era só um pedido de reconhecimento disfarçado. E quando você percebe isso, você começa a recuperar poder. E presta atenção, a pessoa não precisa da sua explicação para entender. Ela entende. O que ela quer muitas vezes é a sua energia, quer a sua emoção, sua raiva, seu texto, sua justificativa, porque enquanto você está explicando, você está investindo e quem investe se mantém preso. Então, a pergunta que eu te faço é direta: o que você ganha reagindo? Um alívio de 5 minutos e depois vem o vazio de novo. A ansiedade volta e você se sente ainda mais exposto. Reagir é como beber água salgada. Parece que ajuda, mas te deixa com mais sede. A partir daqui, o objetivo é um só: transformar a sua reação em postura. Você não precisa provar nada, você precisa se respeitar. E no próximo tópico, eu vou te mostrar o gatilho que realmente derruba o ego de quem te feriu. Quando você vira silêncio e estabilidade e a pessoa percebe que não tem mais como te puxar de volta pelo emocional, tem uma coisa que mexe com o ego de quem te feriu mais do que qualquer confronto, né? A sua estabilidade. Não é você falando bonito, não é você explicando tudo, é você seguir a vida com uma calma que a pessoa não consegue entender. Porque quando você se mantém no silêncio, sem indiretas, sem ataques, sem última mensagem, você tira o palco. Gente que gosta de controle entra em pânico quando percebe que não consegue mais provocar reação. O ego dela começa a perguntar: como assim eu não consigo mais mexer com você? Só que esse silêncio precisa ser inteligente. Não é aquele silêncio carregado de raiva que você fica vigiando, esperando ela aparecer. É o silêncio de quem realmente decidiu: eu não participo mais disso. E quando essa decisão é verdadeira, o seu corpo muda, sua energia muda, sua postura muda. E aí vem o primeiro efeito. A pessoa tenta testar. Ela manda uma mensagem neutra, uma piadinha, um lembrei de você, um tá tudo bem. Parece inocente, mas muitas vezes é só uma forma de ver se a porta ainda está aberta. E é aqui que quase todo mundo cai, porque confunde teste com arrependimento. Se você quer fazer isso direito, você precisa entender uma regra. Quem te feriu vai tentar recuperar acesso antes de sentir arrependimento. Primeiro, ela quer saber se ainda tem influência. Depois, se não tiver, aí sim o peso começa a bater. Então, a orientação prática é: não responda como se fosse uma conversa normal. Resposta rápida e emocional é presente. Se você optar por responder, que seja curto, educado e fechado, sem assunto, sem pergunta, sem gancho, porque pergunta vira ponte e você não quer construir ponte. Agora, o segundo efeito é mais forte. Quando você não dá reação, a pessoa começa a preencher o silêncio com a própria consciência. Ela lembra do que fez, ela revisita cenas, ela imagina você seguindo, e essa imaginação dói porque a mente dela não tem mais o seu retorno para aliviar a culpa. E aqui tem um detalhe importante: o silêncio bem feito não é a ausência total de presença no mundo, é a ausência de presença para ela. Você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, cuidando de você, só que sem dedicar cimentos da sua energia para mostrar isso, sem provar nada, sem olha como eu estou bem, só vivendo. Porque quando você tenta mostrar que está bem, você ainda está jogando. E quem joga ainda se importa com a reação do outro. A estabilidade que destrói o ego é a que não pede aplauso, é quieta, é consistente, é você virando alguém que não precisa ser entendido. Se você está pensando, mas e se a pessoa achar que eu não ligo? Ótimo, de verdade, porque o objetivo não é ela saber o que você sente. O objetivo é você parar de se expor
Quem te machucou não merece acesso ao seu coração em tempo real. E para te ajudar nisso, aqui vai uma dica simples. Crie um ritual de descompressão. Quando bater a vontade de falar 5 minutos de caminhada, banho, treino ou escrever 2 páginas no papel. Você precisa deslocar energia do impulso para a ação. Silêncio não é passividade, é disciplina. E se em algum momento você precisar falar, fale por você, não por ela. Fale com um amigo, com alguém de confiança, com terapia, com diário, mas não entregue suas emoções para quem te machucou, como se isso fosse cura. Normalmente isso vira mais ferida. No próximo tópico, eu vou te dar as 3 regras que deixam a morte social realmente limpa, sem humilhação, sem joguinho e sem culpa. Porque quando você aplica do jeito certo, você não só faz o outro sentir, você também se reconstrói por dentro. A primeira coisa que eu preciso te dizer é: morte social só funciona de verdade quando ela é limpa por dentro. Se você faz só para provocar arrependimento, você vira refém do resultado. Você fica esperando a pessoa sentir, esperando ela voltar, esperando ela pagar, e aí no fundo você continua preso. Então a regra 1 é simples. Faça por autoproteção, não por vingança. Você não está tentando ensinar uma lição para ninguém. Você está só dizendo: eu não aceito mais esse tipo de acesso na minha vida. Quando essa intenção muda, a sua postura fica muito mais forte e você não se sente culpado. A regra 2 é: nada de espetáculo. Não anuncie que vai sumir. Não escreva discurso de despedida. Não faça a última mensagem cheia de explicações. Isso ainda é você pedindo reconhecimento. O corte limpo é silencioso. Você não precisa de aplauso para se respeitar. E aqui entra um ponto importante. Muita gente acha que precisa fechar o ciclo com conversa. Nem sempre. Às vezes o ciclo fecha quando você para de insistir em ser entendido por quem não te respeitou. Não é falta de maturidade, é discernimento. A regra 3 é consistência. Morte social não é uma ação de um dia, é uma decisão sustentada. E a consistência é o que transforma a ausência em consequência. Se você some e volta toda semana, a pessoa aprende que basta esperar um pouco que você reaparece. Por isso, cuidado com a armadilha do só dessa vez. Só vou responder para ser educado. Só vou esclarecer. Só vou ver se está tudo bem. Se você abrir a porta mesmo um pouco, você ensina que o limite é negociável. E gente que te feriu costuma ser especialista em negociar o que não deveria. Agora vamos colocar isso de um jeito bem prático. Morte social limpa é quando você corta o acesso, mas mantém a sua dignidade. Você não humilha, não expõe, não faz indireta, não tenta ferir de volta, porque quando você faz isso, você ainda está em guerra e guerra mantém vínculo. E é aqui que entra a culpa. Você sente culpa quando acha que está fazendo mal para o outro, mas presta atenção. Colocar limite não é fazer mal, é parar de se machucar. A culpa é um sinal de que você foi treinado a ser disponível demais. Se você quer reduzir essa culpa, use uma frase interna: sempre que o coração apertar, eu estou escolhendo paz. Repete isso como se fosse um compromisso, porque a sua mente vai tentar te levar de volta para o velho padrão, o padrão do esforço, da conversa, da explicação, da tentativa. Outra dica: pare de medir se a técnica está funcionando pelo comportamento do outro, se o outro está postando, se está olhando, se está mandando mensagem, se está com ciúme, isso não importa. A métrica real é: você está mais calmo, você está mais forte, você está mais inteiro. É isso que vale. E se você tiver que ter contato por trabalho, família ou contexto, a regra continua válida. Contato mínimo, objetivo e sem intimidade emocional. Você não precisa ser rude, só precisa ser claro. Disponibilidade emocional é outra. Você pode ser educado sem se tornar acessível. Dá para ser cordial e ainda assim distante. A sétima, parar de consumir memórias como se fosse remédio. Foto antiga, conversa antiga, áudio antigo, lugar antigo. Isso dói, mas também vicia,
porque dá uma sensação de proximidade e logo depois vem o vazio. Se você quer curar, precisa reduzir a exposição aos gatilhos pelo menos por um tempo. A oitava, parar de usar indireta como alívio. Indireta parece que alivia, mas na verdade mantém você girando em torno da pessoa e pior, te coloca numa posição de quem quer ser visto. E quando você quer ser visto por alguém que te feriu, você ainda está pedindo validação. A nona, parar de se punir com a pergunta: o que eu fiz de errado? Claro que você pode aprender com o que aconteceu, mas ficar ruminando culpa vira uma forma de continuar preso. Em vez disso, faça uma pergunta mais útil: o que eu permiti que eu não permito mais? Isso te devolve controle. E a décima, e talvez a mais importante, parar de achar que você precisa estar forte todos os dias para manter o corte. Não precisa. Você só precisa ter um plano para os dias fracos. Dias fracos existem. O que muda o jogo é você saber o que fazer quando bater saudade, ansiedade e vontade de falar. Na sequência, eu vou te mostrar exatamente isso, o que você faz no lugar do vazio. Porque quando você corta o acesso, sobra espaço. E esse espaço pode virar sofrimento, ou pode virar respeito, crescimento e uma versão sua que ninguém mais brinca. Quando você faz esse corte cirúrgico, acontece uma coisa inevitável. Fica um buraco e esse buraco assusta, porque por mais que tenha doído, aquela pessoa ocupava espaço na sua rotina, na sua mente, nas suas expectativas. Então, não se engane. O desafio não é só parar de dar acesso, é saber o que fazer com o silêncio que sobra. No começo, você vai sentir como se estivesse faltando alguma coisa, como se o dia ficasse sem assunto. E é justamente aí que muita gente volta. Não porque ama, não porque perdoou, mas porque não suportou o vazio. Por isso, se você quer manter a morte social, você precisa de um plano simples, substituir vínculo emocional por estrutura. A primeira parte desse plano é cuidar do seu corpo como se ele fosse um botão de estabilidade. Dormir melhor, beber água, se mexer, tomar sol, comer de um jeito mais limpo. Não é papo bonito, é química. Corpo fraco deixa a mente mais impulsiva, mais ansiosa, mais carente. Corpo forte ajuda a mente a aguentar a saudade sem se humilhar. A segunda parte é criar um ritual de começo e fim de dia, porque o pior horário é quando sua mente fica solta ao acordar e antes de dormir. Então você precisa ocupar esse espaço com algo que te organize. De manhã, uma tarefa curta e concreta, tipo arrumar a cama, caminhar 10 minutos, escrever 3 linhas sobre o que você quer para o seu dia à noite, desligar tela, banho, leitura leve, respiração. Parece simples, mas isso é o que impede recaída no impulso. A terceira parte é escolher uma meta pequena, mas diária. Não precisa ser nada grandioso, pode ser estudo, treino, um projeto, uma habilidade, um dinheiro extra, uma rotina de foco. O segredo é: a meta tem que te lembrar todos os dias que você está construindo algo que não depende daquela pessoa. A quarta parte é limpar o ambiente que te puxa para trás. Às vezes o problema não é o coração, é o caminho que você faz até o gatilho. Você pega o celular, abre a rede, cai num perfil, vê uma coisa e pronto. Então facilite o certo. Pare de seguir páginas que te deixam preso. Silencie, arquive, tire do campo de visão. O que você não vê não te arrasta. A quinta parte é reconectar com gente que te faz bem. Não é para contar a história 1000 vezes, é para recuperar a vida real. Um café com alguém, uma conversa, um treino junto, uma caminhada. Quando você volta para o mundo, você percebe que aquela dor não é o centro do universo. Ela só parecia ser porque você estava isolado nela. A sexta parte é uma regra bem firme. Quando bater saudade, você não resolve com mensagem, você resolve com ação. Saudade é energia, procurando destino. Dá um destino melhor para ela. Vai fazer algo que te respeite e, se for preciso, você espera. A saudade passa, o arrependimento de ter se exposto fica. A sétima parte é aprender a validar a si mesmo. Isso é difícil.
Eu sei, porque a gente se acostuma a medir valor pelo outro. Se respondeu, eu importo. Se ignorou, eu não presto. Você precisa inverter isso. Valor é o que você sustenta quando ninguém está olhando. É você se manter inteiro, mesmo sem plateia.